A ideia básica aqui é discutir os conceitos e as categorias que fundamentam a análise do Paulo Arantes em O Novo Tempo do Mundo. E eu vou começar exatamente com a ideia de tempo do mundo. Embora existam outras fontes, essa expressão é utilizada principalmente por Fernand Braudel e por Immanuel Wallerstein. É essa dupla matriz que eu vou utilizar aqui. Os dois autores, cada um a seu modo, recorrem à ideia de um tempo mundial ou um tempo do mundo com um propósito muito claro, né? Como uma espécie de prevenção contra comparações de sociedades muito afastadas no tempo, né? Mas que a princípio, de um ponto de vista mais sincrônico ou estrutural, parece interessante comparar. Por exemplo, comparar a Índia do século XX com a França do século XVII. Os dois vão dizer que isso não faz sentido, porque os contextos mundiais são diferentes. A Índia do século XX está num certo tempo do mundo. A França do século XVII estava em outro tempo do mundo. Comparar até é possível, mas não pode ser de forma direta. A imagem, e agora eu vou me basear predominantemente em Fernand Braudel, é que esse tempo do mundo é uma espécie de superestrutura do mundo, né, onde se culmina, né, um jogo de forças que emana, que provém da base, mas que simultaneamente, né, ao fazer essa projeção, esse tempo do mundo exerce uma pressão equivalente no sentido contrário. É a ideia de um tempo envoltório, não no sentido somente do envoltório, por exemplo, de uma membrana, de uma célula, mas envoltório também no sentido matemático, né? O conjunto dos conjuntos. Essa que é a ideia. Tá? É que, na verdade, existe esse tempo do mundo. Esse tempo do mundo se manifesta na escala da economia mundo, se estivermos falando da economia mundo contemporânea, né? E que, num certo sentido, ele é o compósito de diversas tensões localizadas e aí a gente consegue também se aproximar do Immanuel Wallerstein. A ideia é que é o conjunto que se move e não as suas partes isoladamente. É o movimento do conjunto que interessa. Então só pode existir uma análise do sistema mundo em movimento e não das suas unidades entendidas como se elas estivessem em histórias paralelas. A esmagadora maioria das histórias, e uso aspas bem acentuado, do desenvolvimento são assim. É como se os países estivessem, né, correndo linhas temporais paralelas, alguns estão na frente, a ideia é acelerar. Não é desse jeito. A ideia não é essa. A estruturação entre centro, semi-periferia e periferia é uma estruturação que ocorre no mesmo tempo do mundo. Então, a rigor, do ponto de vista do Brodel e do Wallerstein, não se deveria falar em países atrasados ou adiantados. Ninguém está adiantado, ninguém está atrasado. A questão não é essa. Todos estão vivendo o mesmo tempo do mundo. Embora este tempo do mundo não recobra, não seja capaz de recobrir todas as dimensões do real. Há dimensões que escapam desse tempo do mundo. Mas a tendência é que ele vai se tornando cada vez mais imperioso e subordinando a si, né, as zonas que estão fora desse tempo. Tendo em vista essa noção básica, nós podemos adiantar aqui uma periodização básica para iniciar a nossa reflexão. E aqui agora
eu me concentro quase exclusivamente no Immanuel Wallerstein, mas guiado, em parte, pelas reflexões do Paulo Arantes. O que o Wallerstein insiste, e esse é o ponto mais polêmico da sua interpretação, não foi a Revolução Industrial, não foi a hipotética Revolução Burguesa que marcou o início da modernidade, ou de uma nova era, se você quiser dizer assim. A grande ruptura ocorre entre 1450 e 1640, que ele chama de o longo século XVI, ou o período onde todos os elementos do nosso mundo contemporâneo foram surgindo da desagregação tensa do antigo regime. Só faltava uma coisa, a sua geocultura legitimadora, que vai se precipitar aí depois do século XVII, no século XVIII, com a grande Revolução Francesa, entendida como um movimento na escala do sistema mundo, que envolve o Haiti, que envolve não apenas a França, portanto, mas a independência americana e reverbera na economia mundo como um todo. A escala da Revolução Francesa, a consolidação da geocultura, da economia mundo capitalista moderna, eclode a partir, né, da data mais ou menos identificada com a Revolução Francesa, 1789. Isso vai alterar a noção de tempo, e é a partir dessa nova noção de tempo, o tempo dos modernos, que a discussão do Paulo Arantes vai incidir.